Sabe quando você estuda, se planeja e tenta inserir algum hábito na tua rotina, mas parece que você não sai do lugar ou até então não tem uma constância em certo hábito? É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu me chamo Natália, bem-vindos ao meu canal. Aqui eu gosto muito de compartilhar sobre desenvolvimento pessoal, estudos e tudo relacionado. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre hábitos, né? Aproveitando que estamos na reta final de 2024, quase iniciando 2025 e começo de ano é quase assim universalmente igual. As pessoas querem montar hábitos e se planejam e fazem metas, enfim. E eu acho isso muito legal, só que a gente tem que ter uma certa noção referente aos hábitos, porque muitas vezes a gente fica paralisado no sentido de nós queremos sempre ter o melhor material para começar, a gente sempre quer ter o melhor momento, a melhor oportunidade, só que as oportunidades elas surgem quando nós as buscamos. Não é nada errado você querer começar com o melhor, não é de forma alguma errado, só que nós às vezes ficamos paralisados da gente querer tentar começar na janelinha e começar assim estourado no melhor e nossa, tá tudo ok, bacana, beleza, vou começar assim do alto. Às vezes não funciona, assim, na maioria das vezes não funciona, né? A não ser que você venha de berço de ouro, você tem uma outra realidade. Só que muitos, falando de hábitos, né, vocês têm que começar do baixo, tem que ser escadinha por escadinha, subindo todos os dias, e senão você fica numa inércia. Objeto, né, você aprendeu isso em física, tenho certeza, você pode assim não ter sido o melhor aluno em física, não entender as leis de relatividade, enfim, mas você aprendeu isso, de que um objeto em repouso tende a permanecer em repouso. Então, se você fica se auto-enganando, falando, não, eu tô em movimento, nossa, eu tô estudando muito sobre, eu tô estudando muito, tô planejando muito, só que você vira automaticamente um planejador. Você não é um executor, você planeja, e vai, trabalha e enfim, se movimenta. Só que isso nos engana. Isso nos autodestrói, porque você fica se planejando tanto para alguma coisa que não caminha. Você tende a ser mais um planejador do que um executor. E isso não faz você caminhar nos hábitos, caminhar e progredir. Por quê? O movimento, ele não é a mesma coisa que a ação. Você estar se movimentando é você, por exemplo, se planejar, né? Você ir buscar conteúdo, você buscar material para começar algo. Só que isso de forma alguma não é progressão. Então, por exemplo, no meu canal aqui eu tenho vídeos sobre estudos de idiomas, que é algo assim que eu acho fascinante, eu gosto bastante. Só que vamos entrar nesse exemplo dos idiomas. Se você pega os materiais, se você busca o conteúdo, se planeja para começar um idioma, você tá se movimentando. Mas isso não significa que você está progredindo. Por quê? Você se movimentar, você está planejando, certo? Você é um planejador. Quando você é um executor, é a partir do momento que você começa a aprender. Você fala, não, hoje eu vou estudar 10 minutos e vou fazer tal coisa. Se planejar não é errado. Inclusive, é imprescindível você ter o planejamento, porque senão você não começa, você não sabe por onde começar, você cai de paraquedas e fala, meu Deus, o que eu faço agora? Você se planejar é importante. Ok, me planejei, bacana, fico estudando, só que se você não pega aquele plano, você não executa, você não tá tendo progresso algum, você só tá patinando, entendeu? E a questão do planejamento, de você ser um planejador, isso é legal. Só que você se auto-engana achando que tá caminhando, você não tá. A gente tem essa mania de querer se planejar, de querer fazer tudo, buscar o melhor material, buscar o melhor tudo que tem, e não pega e não faz. Você se sabota.
Por quê? O planejamento, você estar em movimento, ele te dá a falsa sensação de progressão. Porque nós, seres humanos, a gente tem medo de julgamento. Nós evitamos o julgamento, a gente morre de medo de falhar, de cair perto das pessoas. Só que concorda comigo que pra eu ser bom em algo eu não tenho que fazer várias e várias vezes? Só que a gente tem medo disso. E é engraçado porque quando tu era criança, tu precisou para aprender a andar de bicicleta, vamos colocar esse exemplo. Você precisou cair várias vezes para você saber se equilibrar numa bicicleta. E quando você é criança, você não tem medo de errar. Você cai, você rala o joelho, mas vai lá e continua, fala, não, eu vou aprender a andar de bicicleta. Eu, por exemplo, quando eu era pequena, na casa onde eu morava, tinha um corredor. E eu me lembro até hoje, eu ficava escorando na parede assim, pra que eu não caísse. Então eu ficava com uma mão no guidão e a outra eu ficava escorando na parede e ia pedalando assim devagarinho, escorando na parede. Então uma mão no guidão, a outra escorando. Só que chegou um momento que eu não precisava mais escorar na parede. Eu comecei a ter o equilíbrio, mas foi tanta repetição, tanta queda que eu tive na bicicleta, que eu consegui me equilibrar. E as crianças, elas têm essa alegria de, tipo, você vê a criança cair, tem criança que nem chora, porque ela tenta, ela não tá nem aí se ela caiu, ralou um pouquinho o joelho, ela continua. E a gente tem medo, como ser humano, da gente errar. A gente fala, nossa, mas e se eu errar? E se der errado? A gente já tem esse pensamento, né, da gente ficar se martirizando com coisa que nem aconteceu. Só que pra você ter uma progressão, você tem que se planejar, é importante sim. Só que você tem que pegar esse planejamento e executar. Não adianta nada eu ter um planejamento maravilhoso e chegar e eu não fazer. Né? No começo do ano a gente tem aquela mania, né? Até mesmo, em novembro, dezembro a gente já começa a olhar planner. Aí eu vou comprar um planner maravilhoso, eu vou comprar tudo do bom e do melhor, as canetas novas, e a gente fica animado. Isso é bacana, não tem nada de errado nisso. Só que chega o começo do ano, você já, né, cai do cavalo, chuta o balde, fala, eu tô com preguiça de anotar no planner, eu tô com preguiça de fazer isso, não tenho vontade nenhuma. Isso é falta de clareza. Quando você não tem clareza no que você quer, não tem clareza nos teus objetivos, não vai nada pra frente, porque aí você só planeja e não executa. Aí você vive na inércia. Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, tu fica lá de boa e aí parece que nada flui, você fala, nossa, cara, dá tudo errado pra mim, eu não consigo executar, não consigo planejar, eu não consigo fazer nada, parece que todo mundo tem a vida perfeita, dos sonhos, né? Padrão ouro de vida e só eu que não. Aí todo mundo consegue ir na academia, todo mundo consegue estudar, todo mundo consegue aprender algo novo e eu não. Por isso que você não consegue, você planeja tanto, se auto-engana achando que tá em progressão, né? Tá progredindo bastante. Você não tá, você se engana fazendo isso. Pra gente conseguir colocar um hábito na nossa vida, a gente tem que fazer. E não esperar a melhor oportunidade, a melhor hora, o melhor momento para começar ou o melhor material. Às vezes a gente tem que só começar, só isso, com o que a gente tem ali na hora. Um exemplo, gente, sou eu mesma. Quando eu comecei a fazer post no Instagram, na época tava a modinha do Studygram, né, onde as pessoas postavam os estudos, enfim, eu morria de vergonha das pessoas que eu conhecia pessoalmente verem os meus stories, verem os posts, né? Porque vocês sabem que, assim, quando a pessoa começa a gravar vídeo, sempre vai ter aquele pessoal oportunista falando, lá vem a blogueira, nossa, a blogueirinha, né? Tudo, enfim, essas coisas. E eu morria de vergonha. Então, o que eu fazia no Instagram? Eu bloqueava todo mundo que eu conhecia pessoalmente, até da família, porque a única, assim, que começou a saber, né, que eu comecei a fazer os posts lá no Instagram era a minha mãe. E eu bloqueei todo mundo que eu conhecia pra ninguém ver, principalmente o pessoal da escola. Eu falei, nossa, o que o pessoal da escola vai pensar de mim? Achando que, nossa, eu sou a blogueirinha, enfim, né? E aí eu bloqueei todo mundo que eu conhecia e eu comecei assim. Depois de um tempo, eu falei, mas o que tem as pessoas pensarem mal de mim ou pensarem que eu sou a blogueira?
comecei a tirar, né, desocultar essas pessoas, então todo mundo passou a ver que eu fazia vídeo, eu postava stories, fazia posts, enfim. E às vezes a gente tá paralisado por conta disso, a gente tem medo do julgamento. E aí a gente quer começar sentado na janelinha. Entendeu? Só que você tem que começar praticando, você tem que agir primeiro. Você não pode pensar assim, nossa, quando eu for bom eu começo. Se você não começar, você não vai ser bom, certo? Você não tem que esperar ser bom para começar algo, você tem que começar algo para se tornar bom. Então a execução que vai te tornar uma pessoa expert em alguma coisa. Para você, por exemplo, tocar teclado, tocar piano, tocar órgão, né? Que eu sei que muitas pessoas têm essa prática dentro das igrejas, enfim. Você tem que começar. Você tem que começar lá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, enfim, e tocando. Quando eu comecei o violão também é a mesma coisa. A gente vai pegando prática conforme a gente vai executando. Então, não tem aquelas pesquisas que falam, 21 dias para você se tornar top em algum hábito, algo assim do tipo. Gente, hábito, ele vem na tua rotina conforme tu vai praticando. Como que a gente aprendeu a andar de bicicleta? Praticando. Como que a gente aprendeu a falar? Praticando. Errando muitas e muitas vezes. Só que pra gente conseguir fazer algo, a gente praticou milhares, se não milhões de vezes. Entendeu? Então não tem aquela coisa de você parar, falar, nossa, quando eu for bom, eu vou começar. Não faça isso, é a pior enganação do mundo. Você se autodestrói com esse pensamento limitante. Você tem um potencial gigantesco dentro de você, você só precisa começar. Então não importa se as pessoas vão olhar pra você e vai falar, nossa, que ideia doida. Você tem que casar com a sua ideia. Não interessa o que os outros acham, não interessa o pensamento das pessoas, você tem que casar com a sua ideia. Quando você se casa, você tem que ser o quê? Fiel. Quando você namora, você tem que ser fiel ao seu cônjuge e ao seu parceiro. E quando você tem uma ideia, você tem que casar com essa ideia. Você não tem que ligar para os flertes que o mundo vai dar, né? Para você não pode se distrair. Você casou com a ideia, você começa, você vai, faz. Pega e executa. Você não vai esperar você ser o melhor naquilo. Você vai começar, só isso. Claro que, nossa, eu não tenho o melhor celular do mundo pra gravar vídeo. Eu não tenho a melhor câmera do mundo pra fazer tal coisa. Eu não tenho o melhor tênis pra eu começar a ir na academia. Gente, começa. Só isso. Pega, acorda um dia de manhã e fala, hoje eu vou começar tal coisa que eu deixei parado, por anos e anos, a fio. Começa. Quer ser um ótimo fotógrafo? Fotografe com seu celular, comece a tirar foto, comece a gravar as pessoas, não sei. Começa. Inclusive tem até um exemplo que eu vi, não sei se foi num post, algum lugar assim de rede social, que era a pessoa, ela queria aprender a caçar pássaros e ela comprou um livro pra aprender a fazer isso. E ela só continuou lá, começou a ler o livro, enfim. E aí ela falava, nossa, assim que caça pássaro. E ficou por isso. Ela não pegou e executou. Entendeu? Então, não tem nada a ver. Você tem que pensar naquela ideia, você tem que acreditar com aquela ideia, tem que sonhar com aquela ideia e executar aquela ideia, né? O Walt Disney já falava, se você pode sonhar, né? Se você acredita naquilo, você pode fazer. Então, por que você não começa? Porque você tem aquele medo, né, de julgamento. Gente, isso é a pior coisa do mundo. Você vai ficar, há anos, postergando aquela ideia, protelando algumas ideias, porque você tem medo do julgamento das pessoas, tem medo de dar errado. Você não pensa, nossa, e se der certo? Você sempre pensa, nossa, mas se dá errado? Eu investi tempo, investi energia naquilo que nem foi pra frente. Não pensa assim, só começa. Vamos ver no que vai dar, né? Num vídeo aqui, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu postei, que foi assim, que mais teve alcance de pessoas e mais comentários, enfim, que vocês interagiram bastante, foi de como eu estudava 2 idiomas ao mesmo tempo. Eu vou deixar aqui pra quem não viu esse vídeo.
eu coloquei nesse vídeo, na verdade, que às vezes as pessoas vão te julgar por suas escolhas. Vão falar, nossa, mas que ideia absurda, o que você quer com isso, né? Só que nesse vídeo eu falo também que se der certo, o benefício é seu. Se der errado, o malefício vai ser pra você também. Então não tem por que você ficar dando ideia pra pitaco das pessoas. Nossa, mas vai dar errado isso, isso aqui. Tá, se der problema é meu, se der certo o problema é meu, e se der errado também o problema é meu. Quem ganha ou perde é você, então você não tem que focar nos ideais das pessoas, entendeu? Se tem uma ideia, vá lá e execute. Tire do papel. E o ano de 2024 tá acabando e o de 2025 quase se iniciando, falta pouco. E você, tenho certeza que tem várias ideias no papel que esse ano você acabou chutando balde, chutou o pau da barraca e você não começou. Só que você tem tempo ainda. Você pode executar essa ideia. E eu espero que você execute porque você tem um grande potencial. Eu acredito nisso e você também deve acreditar. Porque se você não acredita no seu potencial, se você não acredita nas suas ideias, nos seus sonhos, ninguém mais vai dar esse crédito pra você. Então, o vídeo é esse, eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha saído desse vídeo 1% melhor do que entrou. E eu quero seu like também, tá? Por favor, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Agradeço a tua presença por aqui e tchau, até o próximo vídeo.